Antes que o nome Gary Webb aparecesse nas manchetes, antes que suas investigações abalassem um país inteiro, já havia sinais. Sinais ignorados. Sinais ocultos. Los Angeles, 1984. Numa noite qualquer, uma patrulha encontra um garoto de apenas 13 anos caído na calçada. Ele convulsiona. Não responde. No bolso, um cachimbo improvisado. Nos pulmões, vestígios de uma substância que até então só circulava nos meios mais marginais. Uma pequena pedra branca, porém letal. Aquele menino foi um presságio de algo muito maior. Algo que não vinha de um cartel isolado, nem de uma quadrilha local. Vinha de longe, de muito longe. O que estava começando não era uma moda. Era uma epidemia. Uma epidemia que tomaria a forma de uma pedra, de crack. Uma droga barata, viciante, devastadora, que, em questão de meses, tomaria as esquinas, os becos e os lares mais esquecidos do país. E o mais perturbador não era seu efeito, era sua origem, porque o que parecia um fenômeno de rua era, na verdade, o resultado colateral de uma guerra secreta, uma guerra suja, fora das câmeras, fora do Congresso e financiada com pó branco. Gary Webb não era um revolucionário, nem um agitador. Era jornalista, daqueles que ainda acreditavam que a verdade, por mais incômoda que fosse, merecia ser contada. Durante anos, revisou relatórios, arquivos esquecidos, documentos sem assinatura, e repetidas vezes a mesma rota surgia no papel. Uma linha traçada das selvas da América Central até os bairros mais abandonados dos Estados Unidos. Uma linha manchada de pólvora e de cocaína. Nicarágua, final dos anos 70. Um país em ebulição. Enquanto a Guerra Fria dividia o mundo em blocos ideológicos, a América Central se tornava território de disputa. E em 1979, a história deu uma guinada que alarmou Washington. Uma revolução popular derrubou a ditadura de Somoza. Os sandinistas assumiram o poder, apoiados por Cuba, respaldados por Moscou. E isso, para os falcões da Casa Branca, era inaceitável. Uma nova Cuba, a apenas 2 horas de Miami. A CIA não esperou a autorização do Congresso. Na sombra, elaborou uma estratégia: financiar um grupo armado para reverter a revolução. Uma força irregular, sem uniforme, sem bandeira, com uma única missão: derrubar o governo sandinista. Assim nasceram os contras. Mas havia um problema, um que nenhuma ideologia resolvia: o dinheiro. Com o Congresso bloqueando os fundos oficiais, a agência buscou outro caminho, mais rápido, mais sujo, mais lucrativo: o narcotráfico. Armas rumo ao sul, cocaína rumo ao norte. Uma troca silenciosa, tolerada em nome do interesse nacional. E assim, enquanto guerrilheiros treinavam nas montanhas de Honduras, o pó branco começava a inundar as esquinas de Compton, Oakland, Chicago. As ruas lotavam, os hospitais colapsavam, os necrotérios não davam conta. O que parecia uma coincidência histórica, não era. Webb entendeu isso antes de todos. Não era uma teoria marginal. Era uma operação estruturada. Havia rotas, havia contatos e, o pior, havia respaldo institucional. Durante quase uma década, os relatórios passaram despercebidos. Os rumores circulavam, mas ninguém se atrevia a encará-los. A CIA operava com precisão cirúrgica, treinando milícias, movendo carregamentos, assinando cheques nas sombras. O custo? Irrelevante. Enquanto o objetivo fosse estratégico, as consequências sociais podiam ser ignoradas. E assim fizeram. Bairros inteiros foram empurrados para o abismo. Não por acidente, não por negligência, mas por planejamento. Uma rede clandestina conectava os laboratórios da selva colombiana às ruas de Watts e Harlem. Um canal que transformava quilos em milhões, e dependentes em soldados invisíveis de uma guerra suja. O crack não foi um erro do sistema, foi parte do sistema. E ainda assim, durante anos, ninguém disse nada. Nenhuma manchete, nenhuma pergunta no Congresso. Até que alguém quebrou o silêncio: Gary Webb. Ele não era famoso.
Não tinha apoio de uma grande rede. Apenas seu caderno, seu gravador e uma suspeita. Enquanto outros viam coincidências, ele via ligações. Enquanto outros se calavam, ele escrevia. Sua investigação se chamou Dark Alliance e foi uma bomba. Webb demonstrou que, ao mesmo tempo em que o governo lançava a guerra às drogas, permitia e até facilitava a entrada massiva de cocaína. Se isso servisse para financiar sua guerra secreta, na Nicarágua, nomes, datas, rotas, não eram teorias. Eram documentos, testemunhos, contratos. E o objetivo final era claro: transformar aquela cocaína em crack e distribuí-la justamente onde o dano seria mais devastador, as comunidades afro-americanas mais pobres do país. Dark Alliance mudou tudo, ou quase tudo, porque revelar a verdade tem preço. Custou a Webb sua reputação, seu emprego, sua saúde mental e, segundo muitos, sua vida. Quando se fala em crack na América, não se fala apenas de uma epidemia de drogas. Fala-se de uma fratura social, racial e política, de comunidades abandonadas, de crianças empunhando armas maiores que elas, de mães que perdiam seus filhos, não uma vez, mas repetidas vezes, de bairros transformados em zonas de guerra. Tudo isso por uma guerra que nem sequer acontecia em solo americano, uma guerra que a maioria dos cidadãos jamais soube que estava financiando. Mas alguém sabia. Gary Webb seguiu o rastro, e no centro, encontrou 3 nomes que ecoavam como um alerta perturbador. Norwin Menezes, conhecido como o rei da cocaína na Nicarágua, uma figura com conexões tão altas quanto obscuras, que operava nas sombras. Danilo Blandon, seu braço operacional nos Estados Unidos, o elo que unia política e narcotráfico. E Freeway, Ricky Ross, um jovem de South Central, que passou de não ter nada a controlar uma rede de distribuição que movimentava milhões. 3 homens. 3 pontos-chave em uma rede que, sem a indiferença ou cumplicidade de setores do governo, jamais teria crescido. Webb não escreveu essa história a partir das margens. Escreveu a partir dos arquivos, dos depoimentos, das feridas abertas de um país que ainda não fechou essa cicatriz. Para entender como chegamos até ali, não basta olhar para as ruas de Los Angeles, é preciso voltar ao ponto de origem. 1979. Manágua. O regime de Somoza agoniza. Um ditador entrincheirado, herdeiro de uma dinastia que transformou a Nicarágua em propriedade privada. Corrupção, tortura, cumplicidade. Durante décadas, ele foi um aliado útil para a Casa Branca. Treinou tropas, facilitou invasões, fez o trabalho sujo da geopolítica. E enquanto caía, Washington já preparava a próxima jogada. Gary Webb entendia algo que muitos ignoravam. A história não começa quando a imprensa começa a cobri-la. Ela começa muito antes. Às vezes, com pactos discretos e traições calculadas, para entender como o crack inundou os Estados Unidos, Webb voltou ao coração da América Central, a uma figura que por décadas foi o rosto da obediência política, Anastácio Somoza. Somoza era mais que um ditador, era um aliado histórico de Washington. Em 1954, ajudou a derrubar Jacobo Arbenz na Guatemala. Em 1961, cedeu território para lançar ataques contra Cuba na Baía dos Porcos. Em 1965, enviou tropas à República Dominicana para esmagar uma insurreição de esquerda. Chegou até a mandar soldados nicaragüenses ao Sudeste Asiático durante a Guerra do Vietnã, apenas para demonstrar lealdade. Era o homem dos americanos, o peão perfeito. Mas peões também se desgastam. Em 1979, o mundo mudou. Os sandinistas avançavam rumo a Manágua, e com eles, uma ameaça: que a Nicarágua se tornasse uma nova Cuba. Na Casa Branca, a figura de Somoza começou a incomodar. Os relatos de torturas, execuções e desaparecimentos tornaram-se impossíveis de ignorar. Sua Guarda Nacional, financiada e treinada pelos EUA, era acusada de atrocidades.
Washington precisava se desvincular, e o fez. Como se décadas de apoio, cumplicidade e favores pudessem desaparecer com um gesto simples, retiraram seu apoio. Somoza percebeu. Sentiu a traição. Suplicou ao embaixador que não o abandonasse. Lembrou tudo o que havia feito. Tudo o que havia entregue. Mas já não importava. Ele havia deixado de ser útil. Em uma última tentativa de sobreviver, lançou um alerta desesperado. Se eu cair, a Guarda Nacional vai cair comigo. E então, Washington reagiu. Não por ele, mas pelo que aquela milícia representava. Décadas de investimento, milhões em treinamento. Uma força que, apesar de tudo, ainda era sua peça mais valiosa no tabuleiro regional. A Guarda Nacional, esse exército moldado pelos Estados Unidos como escudo contra o comunismo na América Central, desmoronou em questão de horas. Em 17 de julho de 1979, sob a proteção da noite, Anastácio Somoza fugiu do país em um jato particular. Não foi sozinho. Generais, assessores e todo o dinheiro que conseguiram carregar foram com ele. Destino: Flórida. Na Nicarágua, o poder mudou de mãos sem um único disparo. Os sandinistas entraram em Manágua, e com a queda do ditador, ruiu também o sistema de controle militar que Washington havia cultivado por décadas. Alguns conseguiram escapar, outros foram capturados, e alguns desapareceram. Mas enquanto um regime caía em Manágua, outra história começava em Washington, mais sombria, mais silenciosa. A atenção deixou o conflito político e se voltou para outra substância em ascensão: a cocaína. Durante anos, a cocaína havia sido um produto restrito a certos círculos, algo de luxo, exclusivo. Uma carreira no banheiro de um clube em Manhattan, uma dose na mesa de executivos de Hollywood, limpa, cara, quase sofisticada. A imprensa começava a tratá-la como um fenômeno cultural, não como um problema de saúde pública. A droga dos ricos, diziam. E no Congresso, os alertas soavam muito fracos. Um dos poucos que levantava a voz era o congressista Tennyson Gear. Ele advertia que aquilo que parecia um capricho da elite estava se transformando, que o que ninguém previa era uma epidemia. Pedia ação, orçamento, prevenção. Mas sua voz se perdia na indiferença geral. Para muitos, a cocaína não era uma ameaça, era apenas parte do espetáculo. Até entre especialistas, circulava uma ideia que hoje parece absurda, que a cocaína não causava dependência. Para Gary Webb, ler essas declarações anos depois confirmou uma suspeita. A cegueira nem sempre é inocente. Às vezes, é funcional. Enquanto nos Estados Unidos, a cocaína seguia cercada de glamour e desinformação, no sul do continente, surgia uma ameaça muito mais insidiosa. No Peru e na Bolívia, médicos rurais e psiquiatras comunitários começavam a relatar casos desconcertantes. Homens mentalmente destruídos, pacientes com alucinações, surtos psicóticos, dependência extrema. Não era a cocaína que chegava a Wall Street, era algo mais bruto, mais direto, mais fatal. Uma substância marrom, de textura pastosa e cheiro penetrante. A pasta básica de cocaína. Não se cheirava, não se escondia. Era fumada diretamente em cigarros artesanais. Seu efeito era imediato, explosivo, profundamente destrutivo. A pasta básica continha até 80% de cocaína pura. O pó fino consumido nos EUA raramente ultrapassava 30%. Era barata, era viciante e era acessível. Uma combinação tão perfeita para o mercado quanto devastadora para o corpo humano. Nos bairros mais pobres de Lima e La Paz, os efeitos eram visíveis a olho nu. Rostos abatidos, estados catatônicos, violência irracional. Um psiquiatra peruano chegou a escrever que essa nova droga estava desumanizando centenas de homens. Mas seus alertas ficaram presos em relatórios técnicos, redigidos em espanhol, em papel. Ignorados pelos centros de decisão do Norte, Gary Webb,
os leria anos depois. E entenderia que a história do crack não começou em South Central. Começou muito antes e muito mais longe. Durante anos, esses alertas se perderam na distância cultural e linguística. Relatórios médicos escritos em espanhol, arquivados em instituições sem poder midiático, ninguém os traduziu. Ninguém os levou a sério. Ninguém, exceto em Los Angeles, um toxicologista chamado Ronald Siegel começou a perceber sinais semelhantes. Eles não vinham de estudos no Peru ou na Bolívia. Vinham de seu próprio entorno. Clínicas, relatórios forenses, entrevistas com usuários, padrões de comportamento errático, sintomas de dependência intensificada, episódios de violência extrema. Siegel havia passado anos estudando a cocaína. Sabia como ela funcionava. Mas aquilo era diferente. Leu os estudos latino-americanos, comparou dados e chegou a uma conclusão inquietante. A forma fumada da droga estava cruzando fronteiras. Já não era apenas um problema do Sul, estava aqui, em Los Angeles, e não vinha sozinha. Os laboratórios clandestinos dos Estados Unidos não se limitaram a copiar o que ocorria na América do Sul. Eles aperfeiçoaram, ou melhor, pioraram. Transformaram a cocaína em pó em um produto mais potente e viciante. Removeram os componentes solúveis em água e liberaram sua base ativa. O resultado, o freebase, uma forma fumável, direta, intensa, capaz de produzir um efeito tão forte que nenhum outro método se comparava. E com esse efeito, começou o desastre. Gary Webb ainda não conhecia Siegel, mas anos mais tarde, encontraria seus estudos e descobriria que o inferno já havia começado antes mesmo de alguém chamá-lo de crack. Os primeiros sinais do colapso começaram a se tornar visíveis. Não nas selvas nem nas estatísticas, mas nas ruas de Los Angeles, São Francisco, Chicago, Nova York. Era uma epidemia ainda sem nome, mas já deixava sua marca. Dependência imediata, surtos psicóticos, colapsos emocionais, violência fora de controle. E mesmo assim, ninguém detinha o que vinha pela frente. Os alertas se acumulavam, os relatórios médicos se multiplicavam, mas nos corredores do poder reinava a surdez. Poucas vozes ousaram romper o consenso da inação. Uma delas, Robert Bick, neurofarmacologista, professor de Yale, editor dos trabalhos de Freud sobre a cocaína, um especialista com credenciais, acesso e autoridade. Ele estava no Congresso no mesmo dia em que o deputado Tennyson Geer falou de uma pandemia iminente. Bick ouviu em silêncio. Esperou sua vez. E quando falou, não foi com gentileza. Acusou o governo de minimizar os riscos, de ignorar os dados, de esconder a verdade. E fez um alerta que, hoje, parece profético. Ainda não temos uma epidemia de freebase ou pasta base fumada nos Estados Unidos, mas é altamente provável que aconteça. Pediu uma campanha nacional de informação, dados, imagens, prevenção. Não pediu censura nem punição. Pediu consciência. Mas naquela sala, não houve reação, nem verbas, nem plano. Apenas uma pergunta seca, quase irônica. E o que a DEA está fazendo para evitar que bolivianos e peruanos continuem cultivando coca? Gary Webb, anos depois, lembraria essa frase. Não por seu cinismo, mas porque revelava algo mais profundo. A cegueira institucional nem sempre é ignorância. Às vezes, é escolha. O problema já não estava mais nos Andes, havia descido de altitude, havia cruzado fronteiras. E agora, estava prestes a explodir nas ruas dos Estados Unidos. Quando a verdade é enterrada sob a terra, ela se acumula com tanta força que no dia em que explode, arrasa tudo. Emily Zola. Gary Webb entendeu isso tarde, como tantos. Mas quando entendeu, escreveu tudo. Para compreender como aquela droga chegou a Compton e Watts, era necessário voltar outra vez a Nicarágua. Após a queda de Somoza, o país mergulhou no caos. A Guarda Nacional desapareceu como se nunca tivesse existido. Os sandinistas tomaram o poder sem resistência. E a elite que vivera blindada por décadas, fugiu como pôde.
Um desses exilados aterrissou em Los Angeles em 5 de julho de 1979. Seu nome, Oscar Danilo Blandón Reyes. Mas Blandón não era um refugiado comum. Vinha do topo. Filho de latifundiário. Casado com uma herdeira poderosa. Educado. Bem relacionado. De repente, havia perdido tudo. Na Califórnia, teve que recomeçar do zero. Sem privilégios, sem títulos, sem país. Conseguiu trabalho em um pátio de carros usados, propriedade de compatriotas, os irmãos Torres, nicaragüenses grandes, robustos, sempre acompanhados de 2 mulheres ligadas como web documentaria, depois a uma família de sobrenome temido. Escobar. Naquele momento, nem Blandón, nem os Torres estavam envolvidos no tráfico, ainda. Mas algo fervia sob a superfície. Blandón começou a reencontrar outros exilados. Primeiro, conversas entre compatriotas. Histórias de um país perdido. Memórias. Dor. Raiva. E então a conversa mudou. Da nostalgia, à estratégia. Da política, à vingança. Blandón já não queria reconstruir sua vida. Queria recuperar seu país. E para isso, ia precisar de mais do que palavras. O que começou como conversas entre exilados nostálgicos, logo se transformou em algo mais sério. A raiva compartilhada, o desejo de recuperar o país perdido, a sensação de terem sido traídos, tudo isso se condensou em uma ideia concreta: criar uma resistência a partir do território americano. 5 homens. Uma cidade, Los Angeles. Um nome, FDN, Força Democrática Nicaragüense. Esse seria o primeiro tijolo do que, com o tempo, o mundo conheceria como os Contras. Mas no início, a FDN não era mais que uma bandeira de papel. Não tinha soldados, nem armas, nem recursos. O dinheiro que Danilo Blandón conseguia modesto, informal, disperso, não servia para estruturar uma guerrilha. Servia para financiar outro grupo mais perigoso. A Legião de 15 de Setembro. Uma milícia formada por ex-guardas de Somoza, refugiados na Guatemala. Radicais, armados, com contas a acertar. Gary Webb rastreou o fluxo financeiro e descobriu que essa legião foi o primeiro braço armado real do exílio nicaragüense. Tudo mudou em agosto de 1981. De Langley, sede da CIA, veio a ordem de consolidar esforços. Os diferentes grupos espalhados deveriam se unir em uma só força, uma estrutura que pudesse ser armada, financiada e controlada. Para liderar esse projeto, a agência recorreu a um rosto conhecido. Henrique Bermúdez, coronel da extinta Guarda Nacional, treinado por instrutores americanos, e com contatos diretos no Pentágono. No papel, parecia ideal. Tinha experiência militar, aparência respeitável e obediência garantida. Em 1980, a CIA lhe atribuiu uma missão específica: criar um exército contra-revolucionário. E para isso, conectaram-no diretamente com a Legião de 15 de Setembro. Radicais mais úteis. Uma base sobre a qual construir uma força maior. Um ano depois, com apoio operacional e financeiro da CIA, a FDN foi oficialmente constituída como Força Paramilitar. E não demorou muito para Bermúdez aterrissar em Los Angeles. Não vinha fazer discursos. Vinha recrutar. Nessas primeiras reuniões de coordenação e arrecadação, Danilo Blandón estava presente. Foi ali que começou o grande tráfico de cocaína? Não exatamente. Nessas primeiras reuniões, Danilo Blandón ainda não era um narcotraficante. Era um exilado com ideias, sem dinheiro, sem rede, mas com algo que nunca tivera antes: uma causa. A causa de reconstruir a Nicarágua desde o exterior, de vingar a queda de seu mundo, de provar que nem tudo estava perdido. Henrique Bermúdez, com seu porte militar e o aval silencioso de Langley, apresentou-se ao pequeno círculo de exilados com uma mensagem clara: era preciso defender a liberdade. Era preciso organizar-se e, acima de tudo, era preciso financiar-se. Pediu símbolos, pediu ação. E pediu dinheiro. Blandón, decidido a demonstrar compromisso, deu um passo imediato. Contraiu um empréstimo. Comprou uma caminhonete.
e a enviou diretamente aos acampamentos dos contras em Honduras. Esse foi seu primeiro aporte tangível à guerra. Um veículo usado, carregado de esperança e urgência. Mas essa boa vontade, como ele descobriria logo, não era suficiente. Uma guerra não se sustenta com doações isoladas. Precisa de estrutura, logística e de muito, muito dinheiro. E aí, a história mudou de rumo. A cocaína, até então um negócio marginal, ou uma atividade paralela de alguns exilados desesperados, começou a se delinear como uma fonte viável de financiamento. Gary Webb reconstruiu essa transição em seus artigos. Como a passagem da política para a criminalidade, não foi abrupta nem ideológica, foi prática, necessária, calculada. E embora Blandon viesse a ser uma peça crucial, não foi o primeiro a mover essa engrenagem. Nem o mais importante no início. Havia outro nome nas sombras. Alguém que já estava preparado, com experiência, com rotas e com ambição. No meio daquela teia de exilados, patriotismo e operações clandestinas, há um nome que quase não aparece nos registros oficiais, mas que, segundo Gary Webb, foi peça central na equação que desencadeou uma tempestade. Norwin Menezes. Antes que os contras existissem, antes que o termo cartel dominasse manchetes, Menezes já era o rei não declarado da cocaína na Nicarágua. Nos anos 70, atuava como ligação do cartel de Cali, na América Central. Tinha negócios, rotas, aliados, era um operador com total impunidade. Seu irmão era general da Guarda Nacional, próximo de Somoza. Tinha proteção política e a rua aos seus pés. Possuía bares, bordéis, empresas de fachada. Movia cocaína como se fossem cargas legais. Comprava policiais. Conhecia juízes. E mantinha, desde a infância, uma relação direta com Henrique Bermúdez. Quando os sandinistas tomaram o poder, Menezes não ficou para esperar represálias. Saiu rapidamente da Nicarágua, mas não para se esconder. Voltou ao negócio e o expandiu. Movia-se entre São Francisco e Miami, duas cidades com tradição no tráfico, com contatos consolidados e estruturas que lhe permitiam operar sem chamar atenção. Foi ali, em Miami, que sua história cruzou com a de Danilo Blandon. Bastou um telefonema. Um antigo colega de escola lhe deu um conselho simples. Um homem está chegando a Los Angeles. Ouça-o. É bom para você. Esse homem era Norwin Menezes. Blandon foi recebê-lo no aeroporto. Sabia quem ele era. Dispensava apresentações. Tinha ouvido os rumores, os nomes, os alertas, mas também as oportunidades. Blandon sabia quem era Menezes e sabia que se aproximar dele era brincar com fogo. Quando se encontraram, não houve rodeios. Menezes foi direto. Não era questão de nostalgia nem de discursos. O que faltava era dinheiro. Urgente. E ele tinha um plano. Vamos vender cocaína em Los Angeles. Com isso, vamos financiar a guerra. Décadas depois, Blandon recordaria essa frase sem rodeios. E a decisão que marcaria o resto de sua vida. Durante 10 anos, Norwin Menezes me disse para vender droga e arrecadar fundos para os contras. Foi assim que começamos. Não foi uma decisão automática. Blandon hesitou. Debateu consigo mesmo. Financiar uma guerra com droga era traição ou sacrifício? Por fim, aceitou. Se a causa precisava de cocaína para sobreviver, que fosse assim. Mas havia algo que não encaixava. Algo que nem Blandon, nem muitos outros, conseguiam explicar. Como era possível que Norwin Menezes, com histórico de tráfico, lavagem de dinheiro, até mesmo homicídio circulasse pelos Estados Unidos como se nada fosse? Ele era fichado pelo FBI desde os anos 70. A DEA o conhecia. Seu nome aparecia em várias investigações. E, no entanto, atravessava fronteiras como um turista em trânsito. Proteção? Conexões? Um salvo-conduto com siglas oficiais? Em 1997, o Departamento de Justiça abriu uma investigação interna. O inspetor-geral analisou arquivos, relatórios, registros migratórios, buscou alertas, mandados, notificações diplomáticas. O resultado?
Nada conclusivo. Nenhuma prova. Nenhuma explicação. Apenas um rastro cheio de ausências. Para Gary Webb, isso dizia mais do que qualquer documento vazado. Quando o sistema não responde, ele também está falando. As ausências nos registros não eram apenas erros administrativos, eram sombras. Vazios colocados com precisão cirúrgica. Alguns arquivos migratórios de Norwin Menezes estavam incompletos. Outros tinham desaparecido por completo. E muitos, simplesmente, nunca existiram. Mas os fatos falavam por si. Menezes se movia livremente entre países, sem detenções, sem interrogatórios, sem obstáculos, e o fazia com a familiaridade de quem conhece os corredores invisíveis do poder. Ele mesmo, anos depois, admitiria o impensável. Havia colaborado com agentes da CIA na Nicarágua, ajudando-os a se deslocar após a tomada sandinista. Sabia quais caminhos eram seguros, quais fronteiras podiam ser cruzadas sem deixar rastro, a quem ligar e a quem evitar. Talvez só talvez alguém estivesse retribuindo o favor. Pouco depois, Menezes e Blandón viajaram juntos a Honduras. Ali, na base improvisada da FDN, reuniram-se com Henrique Bermúdez. A cena era quase simbólica. Um militar em busca de armas, um traficante com rotas e um exilado decidido a não perder tudo novamente. A conversa foi curta, o diagnóstico direto. A causa estava à beira do colapso, sem fundos, sem equipamentos, sem apoio oficial. Bermúdez não escondeu sua posição. O fim justifica os meios. Não era um conselho, era uma doutrina. Ele mesmo, anos depois, reconheceria ter arrecadado dinheiro na Califórnia. Também havia recrutado combatentes entre a diáspora nicaragüense nos EUA, o que antes era apenas um punhado de patriotas fugitivos. Agora era uma estrutura organizada, com canais logísticos, cadeia de comando e apoio externo. Uma máquina de guerra. Ou melhor, uma máquina de guerra terceirizada. Porque oficialmente, os contras não existiam. Mas, oficiosamente, operavam como uma extensão dos interesses dos Estados Unidos na América Central. O único problema era o de sempre: o dinheiro. Washington estava paralisada. A administração Carter havia bloqueado toda a assistência. Os fundos públicos estavam fechados. E então, nesse vazio, entrou a droga. Tudo mudou no outono de 1980. Ronald Reagan chegou à Casa Branca com um discurso agressivo e uma visão clara. A Guerra Fria precisava ser vencida, sem nuances, sem pausas. Onde Jimmy Carter via diplomacia e distensão, Reagan via trincheiras. Para ele, a Nicarágua não era apenas uma crise centro-americana. Era um novo Vietnã em potencial. Uma Cuba 2, perto demais de casa. Dias após assumir o cargo, congelou toda a ajuda ao governo sandinista e deu uma ordem não escrita, porém claríssima: encontrem soluções. E rápido. A partir daí, a engrenagem voltou a girar. Agentes de inteligência começaram a se mover. Silenciosos, determinados, sem uniforme. Entraram em contato com grupos exilados. Distribuíram recursos mínimos para mantê-los vivos. Nem muito, nem pouco. Apenas o suficiente para não desaparecerem. Em novembro de 1981, a FDN já não era uma célula improvisada. Transformou-se no braço visível da resistência. E, mais importante, no canal oficial do novo plano secreto, Reagan assinou uma autorização confidencial. Um plano abrangente para desestabilizar o regime sandinista por dentro e por fora. A CIA ficava legalmente habilitada a realizar operações clandestinas, não apenas no campo militar, mas também no político, no propagandístico e no financeiro. O orçamento inicial, $20 milhões. Um número que parecia grande no papel, mas não sustentava uma guerra real. A agência precisava de mais. E precisava de autonomia. Por isso, os relatórios deixavam claro que as ações deveriam ser executadas por combatentes nativos. Mas quando o risco era alto, a CIA enviava seus próprios agentes, latinos treinados para parecer exilados, infiltrados para não deixar rastro. Se fossem descobertos, tudo poderia ser negado.
Em dezembro de 1981, William Casey, diretor da CIA, compareceu ao Congresso. Disse que o que ocorria na Nicarágua não era uma guerra, era defesa nacional. A partir daquele dia, a Operação Contra deixou de ser uma iniciativa dispersa. Passou a ser uma missão oficial do governo dos Estados Unidos. E a CIA assumiu o controle total. A CIA não observava, controlava, supervisionava carregamentos, desenhava operações, selecionava instrutores com experiência em guerra não convencional, distribuía cada dólar, cada rifle, cada panfleto, dirigia a resistência como se fosse seu próprio exército. Os contras obedeciam, nada mais. Eles não perguntavam, não discutiam e, acima de tudo, não falavam. Negar qualquer vínculo com a agência fazia parte do treinamento. O grande inimigo da verdade não é a mentira deliberada, mas o mito persistente, convincente e falso. John F. Kennedy. Enquanto os satélites espionavam a selva nicaraguense, nas ruas rachadas de South Central, Los Angeles, a tempestade já havia começado. Mas não eram pequenas doses, nem vendas discretas. Eram carregamentos inteiros. Segundo depoimentos posteriores de Danilo Blandon, a rede liderada por Norwin Menezes introduziu ao menos 900 quilos de cocaína em 1980. Ao valor da época, isso equivalia a mais de 54 milhões de dólares. E, segundo Blandon, esse dinheiro tinha um único destino: financiar a guerra contra o sandinismo. Mas o começo não foi épico, nem glorioso. Foi desajeitado, lento, imprevisível. Blandon tinha 2 quilos nas mãos, e nenhum comprador confiável. Danilo Blandon não sabia vender droga. Não era seu mundo. Não conhecia a linguagem, as regras, os códigos, mas tinha 2 quilos e um compromisso inescapável. E sobre ele, a pressão constante de Menezes, que exigia resultados, toda semana. Sem desculpas. Desesperado, Blandon buscou refúgio naquilo que dominava: o mercado de automóveis. Ligou para contatos antigos. Gente de concessionárias, oficinas, ferros velhos. Não eram traficantes. Eram homens do bairro, discretos, acostumados com dinheiro vivo. E isso bastou. A cocaína começou a circular. Não rápido, não em massa, mas de forma constante. O dinheiro começou a entrar. Não para Blandon, para Menezes. Ele centralizava os lucros e, segundo depoimentos posteriores, direcionava esses fundos à resistência armada. Blandon mal sobrevivia. Pagava o aluguel, cuidava da filha e evitava chamar atenção. Não vivia como traficante. Ainda não. Mas então, no fim de 1982, tudo mudou. O mercado explodiu. E não foi por acaso. Havia 2 razões centrais. Primeiro, o alerta ignorado durante anos, aquela mistura fumável, mortal, que devastava a América do Sul, finalmente chegou às ruas de Los Angeles. Já não era assunto de médicos ou psiquiatras. Era uma epidemia visível, violenta, incontrolável. Segundo, no mesmo cenário, surgiu um jovem do gueto, sem estudos, sem contatos, mas com uma mente afiada como uma lâmina: Ricky Donnell Ross. Nas esquinas, ganharia outro nome: Freeway Ricky Ross. Não era celebridade, nem chefe tradicional, era produto do bairro, mas estava prestes a se tornar o rosto do crack nos Estados Unidos. South Central, Los Angeles, anos 70. Um lugar onde sonhos enferrujavam nas grades das janelas, onde a pobreza não era notícia, era rotina. Ali nasceu Ricky Donnell Ross. Ali cresceu. E ali aprendeu rápido uma regra silenciosa: o sistema não viria salvá-lo. Dezembro de 1979. Ross tinha 19 anos. Quando um amigo do bairro apareceu com algo novo, uma pequena pedra branca, do tamanho de uma unha, colocou numa pipa, acendeu e fumou. Ross achou que era brincadeira. Já tinha visto drogas, maconha, cocaína, heroína, mas aquilo não parecia com nada. Era cocaína, sim, mas transformada, fumável, acessível, mortal. Até então,
Cocaína era droga de elite. Uma carreira no banheiro de uma boate. Não algo que queimava sobre uma colher enferrujada no meio do gueto. Intrigado, Ross levou a substância a um cafetão local. Ele testou e pediu mais, com urgência. Mas Ross não tinha mais. Não conhecia fornecedores. Não tinha rede. Só tinha aquela amostra e uma ideia. Porque em South Central, cocaína era mito caro, um luxo inalcançável. Mas aquela pedra, aquele pedregulho improvisado, era outra coisa. Uma mutação do freebase. Mais de rua, mais potente, mais viciante. E mais perigosa que tudo que o bairro já tinha visto. Não precisava de laboratório, nem de fórmulas complexas. Aquela pedra branca ainda não era crack, mas era seu precursor mais brutal. Um aviso, o prólogo do colapso. Uma faísca que logo se tornaria um incêndio. E esse incêndio tinha um rosto, Ricky Donald Ross. Mas Ricky não nasceu para ser traficante. Não era violento, não bebia, não fumava. Não fazia parte de gangues, embora os Hoover Crips fizessem parte do seu entorno desde cedo. Eram seus vizinhos, seus amigos de viela, mas não seu caminho, porque Ricky tinha um plano, e era totalmente diferente. Tênis era seu escape, sua paixão, sua obsessão. Treinava todos os dias nas quadras públicas de South Central. Sonhava com uma bolsa, com viajar, com ser profissional, e não era só desejo. Tinha talento. 3 anos seguidos no melhor time escolar do distrito, mas havia um muro invisível. Ele não sabia ler, não sabia escrever. Seu analfabetismo foi a fenda por onde tudo escapou. Sem notas não havia bolsa. Sem bolsa, não havia universidade. E sem universidade, o sonho evaporou. Em casa, a vida também não era fácil. Sua mãe, Annie, sustentava tudo. Zeladora no centro de Los Angeles. Turnos longos, salário mínimo. Revistava as coisas dele. Exigia respeito. Pedia que não se deixasse levar. Mas no bairro, as tentações não pediam licença. Apenas esperavam a hora certa. O pai de Ricky havia desaparecido anos antes. Sem bilhete. Sem destino. Apenas uma ausência que o marcaria para sempre. Foi sua mãe, Annie, quem o criou sozinha. Na raça. À base de madrugadas e silêncios cansados. E Ricky entendia, mesmo que não dissesse. Sabia que precisava encontrar outro caminho. Um caminho diferente daquele oferecido pela rua. Esse caminho começou, sem que ele soubesse, numa quadra de tênis. E com um homem inesperado. O Sr. Fisher. Era professor de tapeçaria automotiva e viu em Ricky o que outros ignoravam. Potencial. Conseguiu para ele uma vaga em um centro de formação profissional. Uma via técnica, concreta, manual. Ricky começou a estudar reparo de automóveis. E com isso, o tênis ficou para trás. Os sonhos em pausa. A rua virou sua nova quadra. Mas Fisher não era apenas um educador. Com o tempo, Ricky descobriu seu outro lado. Ele não só ensinava tapeçaria, também traficava cocaína. Um dia qualquer, mostrou a Ricky um pequeno pacote. $50 de cocaína pura. Fácil de vender. Fácil de girar. Tentador para um jovem sem bolsa, sem rede e com contas demais para pagar. A ideia não demorou a ganhar forma. Ricky procurou Colin Neal, um amigo recém-saído da prisão. Propôs que entrassem juntos. No começo, hesitaram, mas a necessidade não espera. Fisher entregou a primeira amostra. Uma chance, um teste. E cometeram o erro clássico. Vender a crédito. O cliente sumiu. E eles ficaram de mãos vazias. Mesmo assim, não desistiram. Tentaram de novo. Venderam um carro, um modelo velho, enferrujado, quase sem funcionar. Mas bastou. Com esse dinheiro, conseguiram uma segunda remessa. Dessa vez, nada de fiado, só pagamento imediato. Venderam em pequenas porções. Pacotinhos que cabiam na mão. Giraram rápido e multiplicaram. Assim, Ricky Ross deu seu primeiro passo verdadeiro no negócio. Não teste, não aventura. Um modelo repetível. Comprar, cortar, vender, reinvestir, sem perceber,
Ele entrou numa rede muito maior que sua própria realidade. Uma rede que misturava tráfico internacional, conflitos armados e danos sociais permanentes. Estamos em 1982, um ano perfeito para crescimento. Os Estados Unidos estavam inundados. Não por água, por cocaína. O cartel de Medellín enviava produto como nunca antes. Miami servia de porta de entrada. Aviões pousavam. Barcos chegavam. E o preço do quilo despencava. De $75 mil para 60 mil em semanas. Depois ainda menos. Para Rick e Ollie, seu parceiro, a chance era ideal. Mais barato, mais volume, mais clientela. Rick não improvisava. Aplicou ao negócio a mesma disciplina de um treino esportivo. Nada de festas, nada de consumo, nada de luxo inútil. Ele recusava seguir o destino de traficantes destruídos pelo próprio vício. Ollie tinha outro perfil, mais impulsivo, mais frágil. Mas Rick impunha regras. Não gaste, reinvista, sempre reinvista. Na cabeça dele, não existia crime. Existia empreendimento. Para Rick, destino não surgia por acaso. Surgia por estrutura. Muitos acham que Deus os colocou aqui para pregar. Eu sentia que me colocou aqui para vender cocaína. Repetia a frase sem ironia, como se acreditasse de fato nisso. Mas o negócio cresceu mais rápido do que seu primeiro fornecedor conseguia acompanhar. O Sr. Fisher, a fonte inicial, não tinha suporte. Não havia logística, nem volume, nem ambição. Ele se afastou e apresentou alguém novo. Ivan Arguelas, outro exilado nicaragüense. Discreto, meticuloso, veterano no jogo. Ivan já fornecia produto para Fisher. Agora, Ross e Ollie tratariam direto com ele. Tudo mudou. Com Ivan, chegaram preços melhores. Mais quantidade. Menos complicação. O negócio disparou. Durante 8 meses, o fluxo permaneceu constante. Pacotes, dinheiro, distribuição veloz. Até que, silêncio. Ivan sumiu, sem aviso, sem rastro, sem ligações, sem entrega alguma. Ross e Ollie ficaram parados no meio da própria rede, com clientes esperando, com dinheiro comprometido e sem um único grama para vender. Foi nesse vazio que Danilo Blandon apareceu, e não por acaso. Blandon já o observava, de longe, pelas bordas. Um jovem afro-americano movimentando mais produto do que qualquer latino no sul de Los Angeles. Aquilo não era comum. Era útil, era ouro. Danilo Blandon ainda não integrava o alto escalão do tráfico. Movimentava 1 ou 2 quilos por vez. Sempre sob as ordens de Norwin Menezes. Sempre pressionado. Mais dinheiro, mais rápido. Esse era o mantra constante. Mas o negócio não fluía. As margens eram mínimas. Os riscos, enormes. Ele nem carro próprio tinha. Alugava veículos para fazer entregas. Enquanto isso, desde a sombra, observava Rick Ross, o garoto do gueto que, sem ligações políticas, sem sobrenome pesado, movimentava produto como se dominasse a cidade. Eu queria conhecer o Rick. Eu queria crescer no negócio. E então, o destino se abriu como uma porta velha prestes a ceder. Ivan Arguelas, seu concorrente direto, sofreu um acidente brutal. Ou melhor, levou um tiro. A esposa disparou nas costas dele. Coluna destruída, paralisia total. Ivan saiu do jogo. E com ele, desapareceu a rota que sustentava a rede de Ross. No lugar, surgiu um herdeiro improvisado. Henry Corrales, cunhado de Ivan. Mas Henry não seguia o perfil de Ivan. Nada de cálculo. Nada de frieza. Apenas um festeiro com acesso. E isso, para Blandon, virou a brecha ideal. Ele se aproximou. Ofereceu uma aliança. Ele fornecia a cocaína. Henry só precisava manter o contato com Rick Ross. Acordo fechado. Blandon, finalmente, chegava ao centro do tabuleiro. E Rick apenas notou uma queda nos preços. Não perguntou o motivo. Apenas comprou mais. E vendeu mais. E sua rede multiplicou. Foi ali, nesse cruzamento invisível de interesses, que Rick Ross e Danilo Blandon ficaram ligados para sempre.
Sem contrato, sem aperto de mão oficial, apenas uma conexão silenciosa, alimentada por fluxo, dinheiro e necessidade mútua. Para Rick, aquilo se tornou o alicerce de um império. Para Blandon, a entrada definitiva numa rede que logo envolveria toda a cidade. Estou do lado da verdade, não importa quem a diga. Estou do lado da justiça, não importa para quem ou contra quem seja. Malcolm Jess, Rick Ross, havia começado vendendo cocaína em pó, pura, processada. A mesma que cruzava fronteiras vindas da América do Sul. Cara, elegante, controlada. Mas nas ruas de South Central, algo começou a mudar. Alguns clientes pararam de cheirar, passaram a cozinhar. Transformavam a cocaína em pequenas pedras, Kailu, como aquela que Rick viu pela primeira vez, anos antes, e achou que fosse brincadeira. No começo parecia só uma curiosidade de laboratório improvisado, um experimento de rua. Mas essa curiosidade se multiplicou. O que produziam não seguia a fórmula clássica do Freebase. Era algo mais simples, mais bruto, mais mortal. Sem éter, sem fogos. Apenas calor, bicarbonato e necessidade. Um produto barato, imediato e devastador. Ainda não recebia aquele nome, mas já tinha forma, já tinha cheiro, já tinha um propósito. Conquistar o bairro, esquina por esquina. No começo, ninguém queria. Uma cocaína vendida por $25 parecia armadilha. Barata demais, estranha demais, nova demais. Os veteranos do pó olhavam com desconfiança. Isso não presta. Isso não pode ser real. Mas Rick lembrou de algo. Aquele primeiro cliente, um cafetão velho, voltou horas depois, tremendo, suando, implorando por mais. E Rick percebeu algo profundo. Não era droga. Era a armadilha perfeita. Se pegasse, não teria retorno. Muitos não queriam preparar nada. Não sabiam. Não tinham tempo. Só queriam fumar. Então Rick decidiu se adaptar. Primeiro, contratou cozinheiros. Gente que dominava a fórmula. Mas eram ciumentos. Protegiam o processo como alquimistas antigos. Até que Rick se cansou. Observou. Aprendeu. E passou a cozinhar ele mesmo. Água, bicarbonato, calor. Quando a mistura estalava como papel queimando, estava pronta. Começou a vender pacotes de $20. Prontos, rápidos, mortais. Experimentou apenas uma vez. O impacto foi tão forte que decidiu nunca repetir. Não queria perder o controle. Não queria acabar como seus clientes. E o que viu neles confirmava isso. Uma única dose, e nada mais importava. Assim o crack começou a invadir rua por rua de South Central. Não como moda, mas como praga. E não, no começo não trouxe fortuna. No fim de 1982, Rick Ross começou a sentir os limites. Com a cocaína em pó, as margens eram amplas. Poucos clientes. Muito dinheiro. Um negócio limpo, ao menos na aparência. Mas o crack seguia outra lógica. Era a rua. E a rua não seguia as regras do comércio. Aqui, não existiam cheques, nem maletas, nem intermediários elegantes. Só pacotes de $20. Um por um, correndo atrás de carros, recolhendo notas suadas, exposto. Sempre. Mas o crack tinha algo que o pó nunca ofereceu. Acessibilidade. Ninguém precisava ser rico para se drogar. 2 ou 3 bilhetes bastavam para destruir uma vida inteira. E isso mudou tudo. O mercado explodiu. Cada esquina virou ponto de venda, toda noite. Um fluxo constante de dinheiro e destruição. Mas com o sucesso veio o caos. Qualquer um podia virar vendedor. Um usuário com $150 comprava meio grama, cozinhava em casa e vendia 10 ou 12 pedras. O cliente virava concorrente. E o bairro? Um tabuleiro de guerra. Rick percebeu isso antes dos outros. A rua não permitia crescimento. Tornava tudo insustentável. Se quisesse controlar o jogo, precisava sair do varejo, subir de nível, virar atacadista. E fez exatamente isso. Começou a cozinhar em volume. Produção contínua.
distribuição organizada, produto pronto para entrega, empacotado, pronto para fumar. Uma escolha técnica. E também uma afirmação de poder. Essa escolha mudou tudo. Rick otimizou o sistema, cortava custos, reduzia riscos, eliminava concorrência direta. Virou o primeiro atacadista de crack em Los Angeles. Um fornecedor silencioso, um arquiteto do caos. Mas quando tudo parecia funcionar, surgiu uma rachadura. Henry Corrales, seu contato principal, começou a desmoronar. Chegava tarde, evitava entrar no bairro. Quando aparecia, tremia. Rick não confiava mais. Não dava. Dependia de um único fornecedor. E nem imaginava que esse fornecedor era só fachada. O operador real se movia atrás do pano. Danilo Blandon. Henry, no fundo, não dava conta. A pressão consumia. Segundo o próprio Blandon, naquela fase entregava entre 10 e 15 quilos por semana, só para Rick. Isso significava, depois de convertido, quase 1 milhão de doses de crack por mês, só em South Central. E aquilo correspondia a uma única região. Um único ponto no mapa. A cocaína vinha de Miami, em voos discretos, 3 ou 4 por operação, cada um trazendo entre 200 e 400 quilos. O volume era gigantesco. E Henry não tinha estrutura. O medo engolia. Antes de fugir para Honduras, deixou uma última jogada para Blandon. Fique com o contato do Ross. Assuma tudo. Só peço minha comissão por cada quilo que movimentar. Blandon topou na hora. Sabia que Rick Ross não era apenas um vendedor de crack. Era acesso direto a uma rede infinita, com o bairro como mercado e a miséria como combustível. Henry Corrales, sufocado pelo medo e pelo volume, desapareceu. Mas antes de sumir, pegou Rick no carro e, durante uma volta casual, contou a verdade. Vou partir. Vou te deixar com alguém que vai te dar melhor preço, mais produto, tudo vai fluir melhor. E acertou. Assim que Rick passou a negociar direto com Danilo Blandon, o preço despencou ainda mais. Rick recebeu o melhor produto da cidade pelo menor preço e deu o salto definitivo. Parou de vender gramas e passou a distribuir quilos, mais de 200 por mês. Essa quantidade equivalia, depois de processada, a mais de 165 mil doses de crack por dia, mais de 5 milhões de pedras por mês, distribuídas numa única região de Los Angeles. Rick havia deixado de ser apenas traficante. Agora comandava uma estrutura de distribuição em massa. Virara uma indústria. Uma operação de escala nunca vista no coração de um bairro marginalizado. A partir de 1984, tudo transbordou. Blandon despejava toneladas de cocaína semanalmente nos bairros negros da cidade, enquanto Rick Ross redistribuía numa velocidade absurda. O negócio crescia num ritmo brutal rápido demais. Em apenas um ano, entre 1984 e 1985, ambos sabiam que tinham chegado a um ponto crítico. Rick vendia tanto que já não tinha tempo para cozinhar. Recebia os quilos e repassava imediatamente. A produção de crack ficou nas mãos de pequenos cozinheiros de rua, muitos ligados a gangues locais, que também cresciam. Ganhavam força e disputavam território. À medida que o dinheiro e a droga fluíam sem controle, o negócio não parava. Toda semana era mais. Cada entrega, maior. Rick atingiu um patamar impensável. Comprava 100 quilos de cocaína de Blandon a cada 7 dias. Ligava para ele a qualquer hora madrugada, manhã, como se o tempo tivesse perdido importância. A demanda crescia tanto que a urgência mandava em tudo. Blandon chegava ao limite. Não só pela pressão, mas pelo volume que precisava administrar. Ele já não agia como intermediário discreto. Tornara-se o centro de uma operação gigantesca. Para manter o ritmo, tomou a decisão impensável. Pulou Menezes. Pulou os canais tradicionais. Foi direto às fontes. Negociou com fornecedores colombianos. Pediu um favor pessoal. Disse: confiem no Rick. Ele sempre paga. Sempre cumpre. E eles aceitaram. Assim, Rick recebeu sua primeira carga a crédito.
entre 20 e 25 quilos, sem pagar nada adiantado. Em valores da época, quase $1 milhão. Um gesto de confiança ou ambição. Tudo parecia funcionar. Tudo seguia o caminho natural. O produto chegava, era distribuído, era vendido, era multiplicado. Mas sob a superfície, algo começava a rachar. Rick percebeu. Seu fornecedor, o homem que tornava toda a estrutura possível, começava a mudar. Blandon bebia mais. Agia de forma errática. Consumira parte da mercadoria. Perdia controle. Chegou até a oferecer cocaína a Rick várias vezes, mas ele sempre recusava. Sabia exatamente o que estava construindo. E sabia que qualquer fraqueza derrubaria tudo em um segundo. Enquanto Rick mantinha foco, disciplina e autocontrole, Danilo Blandon se deteriorava. Tinha engordado, ficava mais disperso, menos preciso, menos confiável. E isso, para Ross, era sinal de alerta. Pois sua estrutura, aquela máquina que havia aperfeiçoado em 2 anos, funcionava perfeitamente. Mas tinha um ponto frágil. Dependia de um único homem. Todo o sistema repousava sobre Blandon. Ele fornecia. Ele regulava. Ele definia os ritmos. E não havia alternativa. Ninguém conseguia oferecer as mesmas condições. Enquanto outros traficantes pagavam até $45 mil por quilo, Rick recebia sempre por 38 mil. Sempre. Sem atrasos. Sem falta. Uma diferença que, multiplicada por 100 quilos, representava milhões. Blandon não era apenas fornecedor. Era escudo. Avisava sobre batidas antes que acontecessem. Apontava quem o vigiava. Falava de federais, de movimentações estranhas. Rick chegou a acreditar que Blandon tinha alguém infiltrado na polícia. E sempre que duvidava, os fatos confirmavam. Os federais surgiam exatamente onde e quando ele alertara. Ross sabia. Devia muito a ele. Demais. E por isso, mantinha fidelidade. Pelo menos externamente. Mas por dentro, algo havia mudado. Compreendia que uma rede que depende de um único homem rompe cedo ou tarde. E Blandon mostrava rachaduras. Rick começou a se preparar. Não por traição. Não por ambição. Por instinto. Aprendera uma lição essencial naquele mundo. A lealdade tem valor, mas tem limite. E Danilo Blandon se aproximava cada vez mais desse limite. Toda vez que o via, Ross percebia o mesmo padrão. Blandon aparecia mais ausente, mais lento, às vezes largado no sofá, olhar perdido. As entregas começaram a atrasar. As ligações se acumulavam sem resposta. E Rick, que não gostava de improvisar, entendeu que precisava se antecipar. Tomou uma decisão silenciosa, sem confronto, sem rompimento, começou a buscar outras opções. Entre seus contatos, os irmãos Torres reapareceram, antigos aliados do círculo de Blandon. Ele sabia que eles também trabalhavam com cocaína, embora em outra escala. Numa conversa casual, um deles deixou o número anotado. "Vai que precisa", disseram. Ross não reagiu, mas guardou. Semanas depois, ligou. A resposta veio na hora. Os Torres estavam prontos. Ofereceram preços parecidos com os de Blandon, até melhores em certos volumes. Rick não hesitou. Passou a comprar dos dois. Jogava em 2 frentes. Usava a proposta de um para pressionar o outro. Inflava quantidades, exagerava preços. Manipulava números. O tabuleiro era dele. E naquele tabuleiro jogava sozinho. Blandon desconfiou. Nunca teve confirmação total, mas algo não batia. Quando entregava 100 quilos, os Torres pareciam movimentar outros 50, talvez 100 a mais. O volume geral crescia. Sua renda não. Ross sabia. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, a estrutura ficaria tensionada. Então fez o que sempre fazia quando se sentia exposto. Blindou-se. Seguiu o conselho que, ironicamente, o próprio Blandon lhe dera tempo antes. Diversifique. Invista. E assim fez. Comprou casas, alguns prédios, uma oficina mecânica e, acima de tudo, um motel, o Freeway Motor-Inn. Um lugar simples, à beira da rodovia, sem luxo, sem letreiro chamativo, mas com algo que,
para Rick valia mais do que qualquer cobertura de hotel. Discrição. Entradas rápidas. Saídas discretas. Nenhuma pergunta. O ponto perfeito para fechar negócios ou sumir, se tudo desandasse. Foi a partir daquele motel, ao lado da rodovia, que Rick Ross virou lenda. Seu apelido definitivo nasceu ali, naquele pedaço sem glamour, longe do centro, Freeway Rick. Enquanto ele consolidava o império, o crack deixava de ser fenômeno de esquina e beco. Começou a se espalhar como um vírus sem freio. O que tinha começado como mercado local, logo se transformou em epidemia nacional. E, onde chegava, deixava rastro de caos. No começo dos anos 80, os grupos mais conhecidos, Crips e Bloods, funcionavam quase como gangues de bairro. Controlavam poucas quadras, às vezes nem isso. Poder limitado. Conflitos pessoais. Com a chegada do crack, esse cenário mudou. Um relatório de 1989 do Departamento de Justiça foi direto. O novo mercado transformara essas gangues em verdadeiras máfias urbanas. Com estrutura, com hierarquia, com armas. O dinheiro mudou tudo. E, para proteger esse dinheiro, pura intimidação já não bastava. Passou a valer expansão, domínio de território e chuva de tiros. A cobiça empurrou os grupos para além do bairro. Queriam cidades, queriam estados inteiros. Conseguiram. De Los Angeles, Crips e Bloods levaram o crack para Oregon, Kansas, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland. Onde chegavam deixavam a mesma marca: droga, violência, morte. Em 1989, só Washington, D.C. movimentava mais de 200 quilos de cocaína por semana. Boa parte dessa droga vinha das redes montadas pelos gangues de Los Angeles. E no centro dessa teia estava ele, Freeway Rick. Pouco importava a cor do lenço, Crip, Blood ou independente. Se aparecia com dinheiro, virava cliente. O negócio dele não seguia bandeira. Essa neutralidade estratégica fez dele o principal fornecedor do conflito. Ali começava uma migração criminosa inédita, com o crack como moeda. E a arma como argumento, as gangues exportaram sua guerra para cada canto do país. Antes do crack, South Central era um bairro pobre. Sofrido, sim, mas com famílias estruturadas, com senso de comunidade. Depois do crack, virou outra coisa. Uma zona de guerra. As ruas se encheram de armas, tiros todos os dias. Crianças segurando pistolas. Um caos sem controle. Um membro dos East Side Crips resumiu sem rodeios. Antes, ninguém tinha uma 9mm, nem um Min-16, nem um AK-47. Depois de 86, qualquer um conseguia um. E por trás dessa transformação brutal, estava Danilo Blandon. Desde 1984, além de cocaína, ele começara a vender armas para Ricky e seu círculo. Fuzis, pistolas, metralhadoras, armas de guerra. A ironia era tão forte quanto evidente. Enquanto os Estados Unidos diziam combater o comunismo na América Central, armavam as gangues mais violentas dentro do próprio país. Blandon nunca negou. As armas que inundavam South Central vinham da sua rede. E sua rede era a rede dos contras. Legalmente, tudo era coberto por contratos de segurança privada. Na prática, as armas seguiam dois caminhos. Um para o sul, rumo à selva da Nicarágua, outro direto para o coração de Los Angeles. Mas o visível armas nas esquinas, baleamentos, era só a superfície. Debaixo dela, havia um sistema muito mais sombrio. Um mecanismo preciso, transnacional, conectando o cartel de Medellín à FDN e ambos a setores do próprio governo americano. No início dos anos 80, agentes infiltrados e informantes já alertavam sobre o que acontecia. O Departamento de Justiça recebia relatórios cada vez mais graves. Mas ninguém interrompia nada. Ninguém queria encarar o problema de frente. Um informante-chave, recrutado pela DEA e amigo de infância de Norwin Menezes, foi direto. Disse que Menezes enviava cocaína da Colômbia, muitas vezes passando pela Nicarágua,
antes de chegar aos Estados Unidos, e parte do dinheiro virava armas para os contras. Isso foi o que ele denunciou. Afirmou que até agentes americanos ajudavam nas entregas, permitindo-as, ou até escoltando-as. Mas não foi o único a falar. Pouco depois, outro depoimento abalou a versão oficial. Allen Raoul Hood, traficante que virou informante federal, contou algo ainda mais grave. Durante uma estadia em Medellín, disse ter conhecido Pablo Escobar e, numa conversa informal, Escobar reclamou de algo curioso. A operação antidrogas liderada pelo vice-presidente George Bush, na Flórida, estava atrapalhando os envios do cartel para Miami. Então soltou uma bomba. Segundo Escobar, existira um acordo com o governo dos Estados Unidos. Um acordo não escrito, informal, mas funcional. Aviões semelhantes aos C-130, de uso militar americano, chegavam carregados de armas à Colômbia. O cartel descarregava o armamento e depois enchia os mesmos aviões com cocaína que retornavam para bases militares americanas. Ele não mencionou diretamente a CIA, mas Allen Hood não tinha dúvida sobre quem Escobar estava mencionando. E isso nem foi o ponto mais grave. Escobar dizia ter provas. Uma foto, explosiva, George Bush, então vice-presidente, posando ao lado de George Ochoa, um dos líderes do cartel, e atrás deles, malas cheias de dinheiro. Material perfeito para chantagear qualquer político. A foto nunca apareceu oficialmente, nunca foi confirmada. E, para o governo americano, ainda bem. Mas Allen Hood não foi o único. Outros se somaram. Outra voz reforçou o conjunto de relatos que apontavam na mesma direção. Wanda Palacios, informante do FBI em Miami e esposa de um narcotraficante colombiano, afirmou ter testemunhado pousos secretos de aviões ligados à CIA em Barranquilha entre 1983 e 1985. Segundo ela, os aviões chegavam carregados de armas para a CIA. Depois voltavam lotados de cocaína. Palacios chegou a acompanhar Pablo Escobar de limusine até um desses locais. George Ochoa, o mesmo que supostamente aparecia na foto com George Bush, gabava-se de trabalhar para a CIA e de movimentar mercadoria para o sul da Flórida. Ninguém podia ignorar mais o quadro. Aviões, armas, cocaína, a CIA. Então surgiu outro nome-chave: Baricil. Um ex-piloto da CIA, que havia rompido o contrato, recrutado pelo cartel de Medellín, tornou-se um dos pilotos mais valiosos do grupo. Poucos sabiam, porém, que Baricil trabalhava simultaneamente para a DEA. Ele participou de operações clandestinas ligadas aos contras, levando armas para a Nicarágua e trazendo cocaína de volta aos Estados Unidos. Em 1984, a Casa Branca lhe deu uma missão muito específica: infiltrar-se, fotografar um carregamento de cocaína sendo posto em um avião militar e provar que o regime sandinista estava envolvido. Qual era o objetivo real? Aproximava-se uma votação decisiva no Congresso sobre ajuda aos contras e o governo precisava de uma justificativa convincente, uma prova concreta que sustentasse uma intervenção, um impulso emocional para liberar recursos. Baricil voltou com as provas. Entre elas, uma foto que seria apresentada em rede nacional. A mensagem era direta. Os sandinistas não eram apenas um governo hostil, eram narcotraficantes. A narrativa mudou em questão de segundos. Apoiar os contras deixou de ser escolha política. Passou a ser tratado como dever moral. Mas a verdade seguia outro caminho. Anos depois, documentos desclassificados mostraram que nem a própria CIA conseguiu confirmar que altos oficiais sandinistas estivessem envolvidos no tráfico. Após meses de investigação interna, zero evidência conclusiva. Tudo fazia parte de uma estratégia, uma encenação para manipular o Congresso e a opinião pública. E Baricil? Ele foi assassinado meses depois da divulgação da fotografia. A versão oficial culpou o cartel de Medellín. A versão extraoficial diz que ele sabia demais. Enquanto Washington continuava enviando armas para o sul, a verdadeira guerra destruía o norte. Rua por rua, bairro por bairro,
Os Estados Unidos começavam a sangrar por dentro. E então, alguém resolveu enxergar Jerry Guzeta, agente antidrogas do condado de Los Angeles. Sua motivação ia além do dever. O irmão dele havia sido assassinado por um traficante. Para Jerry Guzeta, aquilo já não era apenas trabalho. Era pessoal. Ele havia perdido o irmão para o crime. E o que buscava não era justiça pela metade. Um dia, analisando relatórios secundários, encontrou algo que outros teriam ignorado. Um homem desempregado havia comprado 8 máquinas de contar dinheiro. Um detalhe ridículo, ou um sinal. Para Guzeta, era a segunda opção. Seguiu a pista. E o fio o levou a 2 nomes que até então pareciam fantasmas. Os irmãos Torres, sem antecedentes relevantes, sem crimes comprovados, mas com movimentações que não faziam sentido. Viviam nas sombras. Circulavam pelos bairros de South Central como se deixassem rastros discretos. Uma maleta, outra, sempre em movimento, sempre um passo à frente. Guzeta os seguiu e encontrou a brecha legal que precisava. Um deles estava em liberdade condicional por posse de cocaína. Era pouco, mas era um ponto de partida. Em 11 de agosto de 1986, a polícia invadiu a casa dos Torres, e o que encontraram não foi droga, foi dinheiro. $400 mil em espécie, escondidos num armário. Mas nada além disso. Nenhum grama de cocaína, nenhuma pipa, nada. Os Torres sabiam operar. Como Blandon, nunca misturavam dinheiro com mercadoria. Se fossem presos, no máximo 3 anos. Para Guzeta, isso não bastava. Ele queria mais. Então mudou de estratégia. Focou no que eles não podiam controlar. Suas parceiras. Ambas tinham laços familiares, com um nome que assustava até os federais. Pablo Escobar. E isso mudava tudo. Jerry Guzeta não lhes deu alternativa. Cooperavam ou iriam para a prisão. E mais, seriam deportadas. Para os Torres, isso era inimaginável. A família era sagrada, e trair o cartel de Medellín era o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Encurralados, cederam. E então, o abismo se abriu. O que revelaram ultrapassava qualquer estimativa. Era uma rede gigantesca, ativa, operante, rotas definidas, depósitos secretos, frotas de caminhões transportando cocaína e dinheiro vivo como se fossem cargas legais. De acordo com o depoimento deles, haviam lavado mais de $100 milhões em apenas um ano, 1986. Mantinham entre 250 e 500 milhões em espécie escondidos, espalhados por toda a região metropolitana de Los Angeles, e tinham mais de 1.000 quilos de cocaína em reservas ativas. Guzeta achou que estavam exagerando, que tentavam negociar a liberdade contando histórias infladas. Mas os Torres foram além. Levaram-no para ver, para tocar, para presenciar a máquina funcionando em tempo real. Entregas constantes, malas cheias de dinheiro, 40 quilos de cocaína em movimento. Em questão de horas, mais de $7 mil recolhidos em menos de 3 dias. Não era exagero, era real, e estava acontecendo naquele momento. Cada endereço tinha uma função, cada pessoa, um papel, cada movimentação, um objetivo, uma rede perfeita, e em seu núcleo, a ligação direta entre cocaína, dinheiro e guerra. Um prédio abandonado não era apenas um esqueleto urbano, era um laboratório. Ali se cozinhava o pó branco, que depois devastaria bairros inteiros. Outro, mais movimentado, centro de distribuição. Ali chegavam os pacotes. Ali se decidia para qual esquina, qual gangue, qual cidade iriam. E depois, o Freeway Motor Inn. Moderno, discreto. O escritório de Ricky Ross. O coração silencioso de seu império. Mas naquele dia, os Torres não apontaram apenas para Ross. Foram além. Falaram de Danilo Blandon, do homem que mantinha o fornecimento constante, que trazia quilos como quem traz pão, sem falhas, sem pausas, sem deixar rastro. Contaram como, durante meses, Blandon havia abastecido Ross e Ollie.
como movia o produto da América do Sul até Los Angeles, sem ser notado, como mantinha uma estrutura tão perfeita, que ninguém até então havia conseguido detectar. Mas isso não era tudo. Segundo os Torres, Blandon não era apenas um narcotraficante. Tinha algo mais. Acesso, conexões, informações privilegiadas. E algo ainda mais inquietante. Uma rede de proteção que eles nem se atreviam a mencionar em voz alta. Para a polícia, aquilo parecia uma vitória. Mas, na prática, era uma armadilha. Porque não havia provas sólidas. Nenhuma evidência legal conectando Ross ou Blandon aos carregamentos. Tudo era projetado para isso. Compartimentado, hermético, blindado. E enquanto os agentes examinavam papéis, o crack continuava fluindo. Centenas de milhares de doses por semana. Milhões de dólares mudando de mãos em questão de horas. E Blandon continuava livre. Vigiado, sim, mas livre. Então Guzeta entendeu. Para derrubar aquele sistema, não bastava atingir as bordas. Era preciso ir ao centro, à cabeça. Ao rei do crack, em South Central. A Ricky Ross. Foi assim que, em 12 de janeiro de 1987, o departamento do xerife do condado de Los Angeles e a polícia de Inglewood criaram algo nunca visto antes, a Freeway Task Force, uma unidade especial, multijurisdicional, projetada para uma única missão: derrubar Ricky Ross. Ele já não era apenas um nome em um relatório. Era o inimigo número 1. E desta vez, a polícia não iria esperar. Nada de vigilância passiva. Nada de escutas. Era guerra. Não se tratava apenas de prendê-lo. Era um recado. Um aviso para South Central. Ninguém é intocável. Um relatório interno dizia claramente: derrubar Rick seria um símbolo, um exemplo nacional. Para alguns agentes, a missão não era profissional, era pessoal, como para Steve Pollack, veterano, testemunha direta do colapso do próprio bairro. Ele tinha visto tudo. Ricky Ross transformou as ruas em campos de batalha, envenenou dezenas de milhares. Esse câncer se espalhou e destruiu tudo o que tocou. Com a Task Force em seu encalço, Ricky começou a sentir. O cerco se fechava. E então veio o primeiro golpe. 21 de janeiro de 1987. Mega operação. Objetivo: o Freeway Motor Inn. Não era uma operação comum. Trataram o local como uma fortaleza inimiga. Helicópteros, unidades SWAT, cercos perimetrais. Buscavam o rei. Mas Rick não estava lá. Tinha ido embora na noite anterior. Por instinto, ou talvez porque alguém o avisou. Revistaram quarto por quarto. Nada ficou para trás. Apreenderam dinheiro. E algo ainda mais preocupante: um rádio de alta frequência, sintonizado nas frequências da polícia. No mesmo dia, invadiram a casa da mãe de Ricky. Lá encontraram uma Uzi, 2 coletes à prova de balas e uma linha telefônica direta com ele. Quando Ross ligou furioso, Steve Pollack não atendeu. Ele não queria falar. Queria derrubar o império dele. E tentaram. As batidas policiais se multiplicaram. A pressão aumentava. Cada contato de Rick era observado. Cada passo, registrado. No fim de janeiro, a Freeway Task Force divulgou seu primeiro balanço. 15 mandados cumpridos. 5 prisões. 4 quilos de crack apreendidos. $63 mil em espécie. 20 armas de fogo. Mas o mais importante não estava na lista. Era o mapa. Um mapa completo do império de Freeway Rick. Ruas, pontos de venda, colaboradores. Uma rede que já não era invisível. O chefe da unidade foi direto. Aquilo não era uma rede. Era um maldito cartel. Enquanto a polícia apertava o cerco em Los Angeles, Danilo Blandon já sentia a tempestade se aproximar. As batidas, a pressão sobre Ross, a tensão no ar, tudo apontava para uma coisa. O fim estava perto, e Blandon percebeu isso antes de todos. Tomou uma decisão: desaparecer. Vendeu propriedades, fechou negócios, mandou a esposa e os filhos para a Flórida. E depois, partiu. Levou consigo $6 milhões em dinheiro vivo. E um propósito claro: recomeçar.
Foi o fim? Ainda não. Porque Freeway Rick ainda estava de pé. Mas algo dentro dele tinha quebrado. Seu fornecedor, seu mentor, seu escudo, tinha sumido. E a cidade já não era a mesma. O mercado de crack estava saturado. Os preços despencavam. As gangues brigavam pelas sobras. Crips, Bloods, independentes. Todos queriam um pedaço do império. As ruas eram um campo de batalha. O som dos tiros se misturava ao do dinheiro sendo contado. E o pó branco já não valia o mesmo. 1 quilo que antes custava $50.000. Mal chegava a 12 mil. O negócio se desfazia. E Rick sabia disso. Era questão de tempo. Ross entendeu. Era hora de sair. No outono de 1988, deixou Los Angeles. Mudou-se para Cincinnati. Buscava um novo começo. Longe do caos. Longe das ruas marcadas pela guerra. Uma tentativa sincera de recomeçar. Comprou casas. Investiu. Quis se reconstruir. Mas havia algo que ele não conseguia mudar. Freeway Rick continuava sendo Freeway Rick. E a droga voltou a chamá-lo. O telefone tocou. Era Danilo Blandon, de Miami. Oferecia um novo acordo. Uma oportunidade. Daquelas que Rick nunca soube recusar. Caiu de novo. O dinheiro voltou. O produto voltou. O vertigem do negócio voltou. O que Rick não sabia é que desta vez, seu velho parceiro jogava pelo outro lado. Danilo Blandon já não era o mesmo. Desde maio de 1992, trabalhava como informante secreto da DEA. Ele havia sido preso. Acusações de tráfico. Lavagem de dinheiro. Prisão perpétua na mesa. Mas Blandon não pretendia cair sozinho. Negociou. Jogou sua última carta. E ofereceu algo que ninguém mais possuía. Os nomes. Um por um. Sócios, fornecedores, distribuidores. E no topo da lista, Freeway Rick Ross. Blandon logo se tornou insistente. Ligava o tempo inteiro, repetindo a mesma história. Dívidas urgentes com colombianos, negócios pendentes, pressões inadiáveis. Ricky, desconfiado mas emocionalmente desgastado, começou a sentir-se encurralado. A pressão crescia, e no fim, aceitou se encontrar com ele. Achou que seria como sempre. Uma entrega, mais uma transação numa longa sequência. Mas dessa vez, tudo estava montado. Em fevereiro de 1995, Rick chegou ao local marcado. Pediram que ele inspecionasse um carro que, segundo Blandon, continha a mercadoria. Ao abrir, viu os pacotes. Vários quilos de cocaína, embalados como antes. Mas antes que pudesse avaliar a qualidade, aconteceu. O silêncio explodiu em gritos. Sirenas. Passos correndo. Agentes armados surgiram de todos os lados, apontando para ele. Rick tentou correr instinto, mas não teve chance. Em segundos estava no chão, algemado, dominado. O homem que um dia comandou o mercado de crack de toda a costa oeste tinha sido derrubado pelo mesmo homem que por anos considerou um irmão. A quilômetros dali, outra história também chegava ao fim. Na Nicarágua, Norwin Menezes, a sombra por trás do fluxo de cocaína, o estrategista silencioso, caía após anos agindo na penumbra. Desde 1991, autoridades nicaragüenses intensificavam a vigilância sobre ele. E em novembro daquele ano, a operação atingiu seu ápice. Batidas simultâneas em várias propriedades revelaram o verdadeiro tamanho do seu império. 725 quilos de cocaína apreendidos, múltiplos colaboradores detidos e toda a estrutura finalmente exposta. Era o colapso de um dos clãs mais influentes da América Central, uma rede que inacreditavelmente prosperou durante anos, sob o olhar complacente, ou negligente, das mesmas agências que diziam combater. Ao ser preso, Norwin Menezes não demonstrou surpresa, nem arrependimento. Nos interrogatórios, afirmou calmamente que nunca atuou sozinho, que sempre contou com o aval implícito de uma superpotência. Segundo ele, trabalhou durante anos para a DEA, infiltrando redes de tráfico com uma missão secreta, ligar altos dirigentes sandinistas ao narcotráfico internacional. Mas desta vez, não houve telefonema de Washington,
Ninguém o salvou. Sua utilidade havia expirado. E com sua queda, fechava-se um dos capítulos mais obscuros da história recente. Assim termina esta história. Rick Ross. Atrás das grades de um sistema que ajudou a alimentar, mas que jamais perdoou seu impacto social, nem sua cor de pele. Norwin Menezes, capturado após anos operando protegido por silêncios convenientes. E Danilo Blandon, o operador intermediário, peça-chave do mecanismo, livre, protegido, limpado, transformado em informante estrela. Das mesmas agências que por anos ignoraram seu papel. E o que ficou para trás? Os contras. Um experimento geopolítico que espalhou destruição. E deixou mais dúvidas do que respostas. O crack. Epidemia silenciosa, espalhada como arma nos bairros mais pobres. Comunidades destruídas, presas entre dependência e repressão. Vidas arruinadas. Mães enterrando filhos. Escolas vazias. Prisões lotadas. Tudo isso. Por quê? Por um conflito distante. Por pedaços de selva. E siglas num mapa que ninguém sabia pronunciar. Você queria a verdade? Aqui está. Permitimos que traficantes inundassem nossas ruas. Financiamos uma guerra estrangeira com o sofrimento de nossos próprios cidadãos. Entregamos armas a gangues, enquanto afirmávamos combatê-las. Sacrificamos nossos bairros mais vulneráveis para sustentar um discurso de segurança nacional, que no fim, nos deixou ainda mais inseguros. Não foi acidente. Foi decisão. Foi política. E suas consequências ainda nos perseguem. Tudo foi possível porque, durante anos, acreditamos que o mal vinha de longe, e não das nossas próprias ruas. O que você acabou de ver, o que foi revelado, só veio à tona graças ao trabalho de um jornalista audacioso, Gary Webb. Vencedor do Prêmio Pulitzer, em 1996, ele publicou no San Jose Mercury News uma série de artigos intitulada Dark Alliance. Nela, expôs em detalhes como uma rede de narcotraficantes, ligada aos contras e apoiada indiretamente pela CIA, inundou os Estados Unidos com toneladas de cocaína. Webb demonstrou que essa aliança invisível entre traficantes e agências federais foi decisiva para a explosão do crack nos guetos afro-americanos, um fenômeno quase invisível que, em poucos anos, se transformou numa epidemia nacional. Dark Alliance foi pioneiro em seu formato híbrido. Publicado simultaneamente no papel e na internet, marcou um antes e um depois no jornalismo. Tornou-se viral imediatamente. Houve manifestações, radialistas o defenderam, políticos da oposição o citaram como prova de uma conspiração institucional. O escândalo foi tão grande que provocou algo inédito. O diretor da CIA foi obrigado a quebrar o silêncio. Compareceu pessoalmente a uma reunião comunitária no sul de Los Angeles, onde centenas de cidadãos afro-americanos exigiam respostas. Mas não houve desculpas, nem revelações, apenas evasivas, promessas de transparência que nunca foram cumpridas. Enquanto isso, Gary Webb se tornava alvo de uma operação silenciosa, porém implacável. Não com armas, com tinta. The New York Times, The Washington Post e Los Angeles Times. Os gigantes da imprensa tradicional tinham agora a mesma missão: desacreditá-lo. Questionaram suas fontes, descontextualizaram suas descobertas, o acusaram de teorias conspiratórias e, com cada manchete, foram apagando sua voz. A redação que antes o apoiava, o San Jose Mercury News, acabou cedendo à pressão. Retrataram-se, o isolaram, e Webb, com a carreira destruída, desapareceu do cenário público. Em 2004, foi encontrado morto. 2 tiros na cabeça. Oficialmente, suicídio. Extraoficialmente, um aviso. Gary Webb não foi derrotado pela mentira. Foi punido por dizer a verdade. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por ouvir. Por não aceitar a versão oficial sem questionar. Por buscar aquilo que muitos preferem ignorar. Este documentário é fruto de semanas de trabalho, pesquisa e escrita. E seu apoio é o que o torna possível. Inscreva-se no canal, ative o sininho
para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like se acredita que histórias como esta precisam ser contadas. Até a próxima. E lembre-se: às vezes, a verdade não nos liberta, apenas nos mostra o preço de conhecê-la.